Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, a nossa live e meditação. No final, a gente sempre faz uma breve meditação. Então, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a cada um que está entrando, quero agradecer a Kátia, grande parceira aí do Ho'oponopono e Amor. Hoje a gente vai falar sobre como transformar a ansiedade em autoconfiança. Vão chegando, vão dando um bom dia aqui, gente. Vão dizendo bom dia, da onde que vocês estão ouvindo, falando. Isso aí, para trocar essa energia positiva. Exatamente. Bom dia, bom dia. Bem-vindo, bom dia, Vaninho. Bom dia, pessoal que está chegando. Vão colocando bom dia, vão dizendo da onde vocês estão falando, certo? Para a gente trocar essa energia aqui. E, olha, de Portugal, minha vizinha aqui, ó, Seven, de Portugal. Eu também estou aqui em Portugal. Joia, bom dia, bom dia, bom dia. Paulista, Curitiba. Vão trocando essa energia, vão colocando da onde vocês estão falando. Sampa, Bahia. Joia, vamos trocar essa energia. Hortolândia, olha que legal. Foz do Iguaçu, Camboriú. Que show, gente. São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, Brasil, meio-dia aqui de Portugal. Eu estou aqui junto com a Kátia do Ho'oponopono e Amor para que a gente traga aqui um conteúdo que ajude a transformar. Olha quanta gente de Portugal, gente. São tudo minhas vizinhas. Depois tem que me chamar, tá? Para a gente transformar cada vez mais e tomar consciência, né? Transformar a nossa vida e tomar consciência. Hoje, tá? Bom, primeiro eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Para quem ainda não me conhece, segue lá, tá aqui, Lu Ativamente. Eu sou treinadora mental e terapeuta e eu falo, tá? Trago conteúdo sobre como a gente pode reprogramar as nossas crenças e a nossa mente. E por que eu falo isso, tá, gente? Se é a primeira vez que você está me vendo, talvez você não saiba um pouco da minha história, mas eu já sou terapeuta há mais de 8 anos, já ajudei mais de 2.000 pessoas a transformarem a sua vida com um método de técnicas de controle mental que eu compilei. E por que eu me transformei em terapeuta, né? Fiz uma transição de carreira aí, né? Depois de 18 anos como professora, então eu tenho bastante essa questão da didática, do ensino, mas parei de ensinar a língua portuguesa e comecei a ensinar as pessoas a terem uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquilidade, porque é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para emagrecer e pagar boleto, certo? Então, por que eu transformei a minha vida? Porque lá, há mais de 10 anos atrás, eu tive uma doença crônica, doença de Crohn, né? Que é uma doença crônica, teoricamente não tem cura, e ela é psicossomática. E há exatos 10 anos atrás, eu precisei fazer uma cirurgia para retirar um pedaço do intestino e os médicos me disseram, ok, essa parte não vai mais te incomodar, mas tu vai ficar o resto da vida tomando medicação. Porque é uma doença crônica e porque tu somatizou no teu corpo, certo? E aí, gente, eles me mandaram para o psicólogo e disseram assim, olha, teu nível de estresse, de ansiedade é muito alto e tu vai ter que aprender a gerir as tuas emoções. Naquele momento, quando eles me disseram isso, eu pensei para mim mesma, peraí, eles estão dizendo que eu criei essa doença no meu corpo, certo? Então, se eu criei essa doença, eu também devo ter a cura. E foi esse pensamento, naquele momento, que mudou a minha vida. Porque eu poderia ter acreditado naquilo que me disseram que era uma doença crônica. O Google me diz que é uma doença crônica. Mas naquele momento eu tomei uma decisão. Por que eu estou falando de decisão? Porque o que eu vou falar sobre transformar a ansiedade em autoconfiança também é uma decisão, certo? Naquele momento eu transformei a minha vida porque eu tomei uma decisão. Se eu criei essa porcaria no meu corpo, foi bem assim que eu falei comigo, eu vou curar também. E hoje
Já tem quase 6 anos que eu estou sem a medicação que eles disseram que eu ia ter que tomar o resto da vida. E os meus exames dizem que a doença está inativa e em remissão. Como eu consegui, né, trabalhar isso tudo em mim, depois eu comecei a ensinar muitas outras pessoas através de um método validado, comprovado. E hoje, tá, mais de 2.000 pessoas já transformaram a sua vida. Então, gente, tudo que eu falo aqui não é só teoria, certo? Porque eu, na prática, eu tive que trabalhar o meu corpo. Eu tive que trabalhar a minha mente. Eu tive que trabalhar as minhas emoções e também o meu espiritual, tá? Eu comecei estudando muito neurociência, física quântica, eu me aprofundei nisto. E eu fiquei até muito só no mental e no emocional, que obviamente vai vir lá para o nosso corpo físico, né? Quem tem dor, sintoma de dores no corpo físico, bota aqui que eu quero saber, porque com certeza é o seu corpo mental e emocional que está criando essa dor no físico, tá? Mas o que aconteceu? Como eu entendi que eu precisava mudar a minha mente, o meu pensamento, para eu conseguir gerar uma nova emoção. Esta emoção é o que eu estou emanando para o universo. E o que eu vou receber do universo, porque isso é lei universal, eu não tenho como mudar. Eu só tenho que aprender a usá-la a meu favor, certo? Foi o que eu consegui transformar na minha vida e hoje muitas outras pessoas, tá? Ó, dor no joelho, sustentação. Quem é que tu tá sustentando? Quem é que tu acha que tu tem que sustentar? Por que que tu tem que sustentar tudo sozinha, tá? Gente, toda dor física, tanto que nas minhas mentorias individuais eu sempre pergunto quais são os sintomas de dor. Porque o sintoma da dor, ele vai estar dizendo qual é a causa emocional, qual é a causa mental que a gente não está olhando para isto, certo? Então, começa a arrumar, né, a ajustar a causa. E aí depois tu vai ver, ó, esporão, o que que significa o esporão, tá? Eu tenho que carregar esse peso nos meus pés, pernas, mãos, quadril. Quadril é oposição, tá? Com quem tu tá querendo te opor, certo? Quais são as situações na tua vida que tu tá em oposição? Enfim, gente, então vocês estão vendo que cada uma das dores tá refletindo uma questão emocional. Por isso, inclusive, que eu escrevi esse livro aqui, ó. Ansiedade Não Mais, guia prático. Como eu falei, a minha diferença é que eu trago ferramentas práticas, tá? Como guia prático para ter autocontrole, mesmo sendo humano. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado, ele é estruturado para nós não termos nenhum momento de paz, tá? Por quê? Porque a gente está em constante estado de alerta. Tem uma região do nosso cérebro que ela é a primeira que vai ser o tempo todo, através dos nossos 5 sentidos, que ela vai ser ativada, tá? Que se chama amígdala cerebelar. Esta nossa região, se ela está em constante ativação, ela vai ficar dizendo o que para gente? Perigo, 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 alerta. Fique em estado de alerta. E isso é o que acontece conosco. Por isso que a gente tem tanto medo e por isso que a gente tem tanta ansiedade, tá? E aqui nesse livro que eu escrevi, que eu conto um pouco da minha história, mas ele não é só um livro. Aqui eu também trago, tá? Tudo que de prática que a gente pode fazer, ó, tem um workbook mesmo, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai começar a colocar em prática. Gente, a teoria, ela é linda, mas ela não vai funcionar. A teoria, tu pode saber tudo o que tu tem que fazer quando tu estiver ansiosa. Tu pode saber que numa crise de ansiedade, que numa síndrome do pânico, que não sei o que, tu tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Na hora tu não vai fazer, porque a prática que modifica, tá? E isso foi o que aconteceu comigo, isso é o que aconteceu e acontece com todas as mentoradas que eu tenho, certo? Por quê? Porque e eu ainda digo,
a minha intenção é o quê? Eu ensinar essas técnicas, a pessoa ter autonomia emocional e depois de um tempo ela não precisa mais da Lu. A não ser que ela queira ficar comigo para reprogramar as crenças do inconsciente, que eu trabalho com a minha equipe multidimensional, tá? E claro, ela sempre vai ter cada vez mais autoconhecimento, mas ela sabe o que fazer quando ela tá nervosa, quando ela tá ali com uma situação que desestabilizou, quando ela tem problema de relacionamento, quando ela tem problema de dinheiro, ela sabe o que ela tem que fazer, tá? Então, é aqui a grande questão, certo? Dor de cabeça, o que que você está somatizando aí na cabeça que você está constantemente pensando? Provavelmente é a sua ansiedade, tá? Porque, vamos lá, como é que a gente vai transformar a ansiedade em autoconfiança? Vamos começar por aqui. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é a ansiedade. É esse medo do futuro, tá? São coisas que estão na nossa mente, estão martelando aqui na nossa cabeça, que não aconteceram e não vão acontecer a maioria delas, tá? A maioria das coisas que estão aqui martelando não vão chegar a serem reais, mas aqui na nossa cabeça tá ali, ó. Olha o que eu falava do perigo, alerta, a amígdala dando essa informação. O que acontece? Dá essa informação para o meu cérebro, que vai me dar uma emoção, certo? Olha como é que funciona. Um pensamento, tá? De medo do futuro, que está me gerando ansiedade. Por exemplo, ontem ainda uma mentorada me dizendo que o marido perdeu o emprego, por exemplo, tá? O que acontece? Ela já começou a ficar com medo do futuro, certo? E aí eu disse para ela, interrompa esse pensamento, foca no aqui e agora, no presente. E é esse a grande questão, gente. Olha bem, o primeiro passo que a gente tem que entender para transformar a ansiedade em autoconfiança é o quê? Primeiro a gente entender quais são os nossos medos, tá? Porque todos nós vamos ter esse medo do futuro, esse medo do desconhecido. A nossa mente, por natureza, vai estar dizendo perigo, alerta, perigo. E aí, e assim por diante. E aí vai martelar aqui, tá? Entre 70 mil pensamentos por dia, 95% deles são repetitivos. Se você fizesse um scanner dos seus pensamentos diários, você veria que 5% só seriam insights, novas ideias. Por quê? Porque a tua mente está completamente ali alinhada com coisas martelando repetitivamente, repetitivo, tá? Por isso que você não dorme direito, por isso que você engorda mais do que deveria, tá? Porque um monte de pessoas me dizem assim, Lu, eu nem como para engordar o suficiente. E engordo. Por quê? Porque você está colocando a comida, que é o alimento, que está ali com uma energia, dentro do seu corpo, com um estresse, com uma descarga de cortisol enorme no seu corpo. Então, aquela comida que seria para te nutrir e para te dar o sustento só do corpo, tá gerando mais cortisol ainda e vai fazer o que com que você engorde, com que você não consiga emagrecer mesmo fechando a boca, ou pior, que você daqui a pouco fica tão ansiosa que você quer se recompensar e vai lá e come uma panela de brigadeiro, ou sei lá eu o que. E aí que tá, porque são as recompensas cerebrais que o seu corpo vai procurar. Só que depois vem o quê? A culpa. Por que eu fiz? Certo? Então, o primeiro passo para transformar a ansiedade em autoconfiança é a gente tomar consciência dos nossos medos, tá? Eu sempre falo nas mentorias individuais, né? O que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa tomar consciência. Eu estou trazendo aqui o medo, certo? Todos os medos que a gente sente. Gente, e tem gente que diz assim, eu não sinto medo.
É impossível você não sentir medo porque você tem uma amígdala cerebelar, que essa amígdala está o tempo todo, através dos nossos 5 sentidos, te dizendo perigo, 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 alerta, tá? Agora, nós temos medos muito profundos, que vêm desde a nossa infância, desde o lado dos nossos pais dizendo, não mexe ali, não pode isso, tu vai cair, tu vai te machucar. E aí a gente vai registrando cada vez mais isso, tá? Então, nós temos medos extremamente profundos. Alguns a gente tem consciência, outros não. Outros somente quando a gente vai fazer mesmo uma investigação de crenças mais profundas que tu começa a perceber, peraí, mas eu tô com medo disso, por isso que eu não consigo, eu me limito, certo? Eu fiz agora, semana passada, 5 dias de desafio contra a ansiedade. Os exercícios eram extremamente simples, mas muito poderosos. Por quê? Porque cada vez que tu tá sentindo um medo, automaticamente o teu cérebro vai dar uma informação pro teu corpo de que tu tá limitado. Porque o medo, o que ele vai fazer contigo? Normalmente paralisar. Tu vai paralisar diante de um medo, tá? Algumas pessoas talvez reajam agressivamente, impulsivamente, de acordo com o seu tipo. Mas a grande maioria faz o quê? Paralisa diante do medo. Por isso que numa crise de ansiedade, o que acontece? Tu tem muito taquicardia, suor nas mãos. Coloquem aqui para mim quais são os sintomas que vocês já tiveram em crises de ansiedade, fisicamente falando, tá? Porque o que acaba acontecendo? Quando a gente tá com medo, a gente vai paralisar. E aí esses sintomas, eles parecem muito mais agravados. Por quê? Porque eu estou realmente me sentindo paralisada. E é isso que o medo faz. Quando a nossa amígdala cerebelar é ativada através dos nossos sentidos, como eu falei. Então, reconhecer, identificar, tomar consciência dos nossos medos, mesmo aqueles que a gente acha assim, ah, não, isso aqui é um medo muito bobo, mas é importante. Depois que a gente reconheceu esse medo, o que a gente precisa fazer? Ressignificá-lo, tá? Para algumas pessoas, isso é fácil fazer sozinho. Para outras pessoas, não é tão simples, tá? Vai precisar de uma ajuda. E depois que tu ressignificou, tu tem que se reposicionar, que significa o quê? Mudar o teu comportamento. Não dá para te continuar agindo com aquele medo, com o mesmo comportamento. Tu precisa mudar o comportamento. Então, são esses 3 passos que a gente precisa entender. Primeiro, tomar consciência dos meus medos e de outros sentimentos, de outras emoções, ressignificá-las, tá? Começar a dizer para minha mente, para o meu corpo, que isto não é exatamente daquela forma. Gente, o nosso diálogo interno é onde a gente precisa estar mais falando com a nossa mente o tempo todo. Eu já falei para vocês agora há pouco. Se a gente não está consciente e cuidando do que a gente está falando para nós, nesta voz, nesse diálogo interno, nesses 70 mil pensamentos que eu falei, o que vai acontecer? Eles vão nos dominar. E quem tem que ter esse controle? Nós mesmos, né? Olha, muita gente colocando taquicardia, suor, tremor, pele vermelha, dor de barriga. Gente, tudo isso é o quê? Uma reação do teu corpo de acordo com os medos que tu tá. Mas muitos não são reais e conscientes, certo? Sabe que essa minha mentorada que eu contei agora há pouco, que o marido perdeu o emprego, e ontem ela me mandou uma mensagem, ela começou a falar, né, e falando muito rápido e tudo, e ela, ai Lu, e como é que vai ser e tal, e muitas coisas que ela tinha planejado, e eles já têm, também não são nenhumas crianças, né, para entrar no mercado de trabalho, e ela, ai, como é que vai ser e tal e tudo. Aí eu peguei e só disse para ela assim, ó, lembra para tua mente, porque ela já sabe praticar todas as técnicas, né? Eu disse para ela, lembra para tua mente, pratica e diz pro teu medo quem é que manda. Aí daqui a pouco ela me manda um áudio dizendo assim,
Nossa, como foi bom tu dizer isso para mim, porque eu já estava entrando. E é aqui, gente, que eu tô falando que a gente precisa interromper esse medo. Porque o natural é a gente entrar nessa noia do medo e aí começa todos esses sintomas, tá? Eu começo a sentir medo, eu vou descarregar cortisol no meu corpo, eu emano medo cada vez mais. Eu tô vibrando em 100 de biofótons de luz, tá? Eu uso muito nos meus treinamentos. Essa aqui é a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, tá? Burnout, tu quer resolver o problema de todo mundo, minha amada. Sinto muito, tá? E tu não te acha produtiva o suficiente. Quando estava conseguindo controlar, fui demitida, né? Olha, no meio profissional, tá? A gente tem que cuidar muito isso, porque a gente burnout, por exemplo, tu quer resolver o problema de todo mundo e que tu acha que lá, ó, mais uma mentira da tua mente, que tu não é o suficiente, tá? Tu sempre tem que fazer mais. Aí vira uma workaholic e assim vai, assim vai, assim vai, até entrar no burnout. E aí depois o que acontece? A gente não cuida da gente e ainda depois tu sabe que tu é só um número na empresa, né? Eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo aqui nos comentários, mas vão colocando, tá, gente? Vão colocando aqui. E aí o que acontece? Tu vibra no medo, tu tá aqui, ó, 100 de biofótons de luz, tá? Eu estava falando sobre a tabela. Dr. David Hawkins, esse aqui é um instrumento que eu uso muito, muito, tá? Nas minhas mentorias, sempre, tá? Porque a pessoa, ela precisa se identificar qual é a emoção. Porque às vezes essas emoções estão tão baratinadas aqui dentro. Quantas vezes a gente está com aquela sensação de confusão mental, que não consegue agir, como eu disse, né? Então, quando a gente está com medo, tu vai estar emanando somente 100 de biofótons de luz. E tu vai receber do universo, porque essa é uma lei universal, o que tu está emanando é como tu vai receber, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Colocar uma outra informação para dar uma outra descarga que não de cortisol, de serotonina, dopamina, enfim, neurotransmissores mais elevados. Eu vou sentir uma outra emoção, vou emanar isto e vou receber isto. A Franciele, que falou aqui do burnout, ao invés dela continuar entrando nessa rodinha do hamster, né, como eu chamo para as minhas mentoradas, nesse ciclo, deveria o quê? Pera, eu vou interromper, eu vou parar de dizer para mim que eu não sou totalmente suficiente e assim por diante, tá? Então, olha como tem medos. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar consciência desses medos, tá? Esse é o primeiro exercício que você pode fazer. Para e vai escrever quais são esses medos. Aí vai ressignificar esses medos e vai se reposicionar, tanto quanto em relação aos outros, quanto em relação às tuas atitudes e pensamentos. E isso existe técnica para isso, gente, tem prática. Isso é o treinamento mental que eu tô falando que eu ensino, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês. As vagas para minha mentoria AME, Academia da Mente e Espiritualidade, estão abertas até amanhã, tá? Vai no meu link da bio. Bom, primeiro, já começa a me seguir, que lá tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo sobre ansiedade, gerenciamento das emoções. Já começa a me seguir, tá? E lá no link da minha bio, não tá mais esse desafio gratuito que eu fiz, tá? Para a AME, Academia da Mente e Espiritualidade, tá? Ó, quem perguntou qual o valor aqui, olha quanta crença de escassez que já tem, tá? Já vou dizer, antes de ver tudo que tu vai ganhar, se vale, tu já quer saber qual o valor. Obrigada, eu vou pegar esse teu exemplo. Por quê, gente? Olha o que tem dois grandes sabotadores que a nossa mente já nos limita, tá? Isso faz parte do inconsciente coletivo e a gente entra sem nem parar para tomar consciência, que é o quê? Eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro, certo? Todos nós, em algum momento, eu
já não mais tanto, porque eu já treino. As minhas mentoradas já não mais tanto, porque treinam. Mas quando a gente está com a amígdala ativada, o que a gente vai dizer para nossa mente? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E talvez até a gente até tivesse, né? Ó, eu entendo. E obrigada, muito obrigada, MIP, porque eu estou usando o teu exemplo, tá? Ah, eu tenho que saber se eu posso pagar. Olha, nossa mente já começa a dar desculpa. Percebe? O sabotador é tão grande, tá? Que a gente vai se sabotar. Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro. E aí depois a gente começa com essas desculpas. Não, mas é porque eu preciso saber se eu posso pagar, se é porque eu preciso saber se eu vou poder estar presente, se é preciso saber se eu vou conseguir fazer, será que é mesmo para mim? Todos esses pensamentos fazem o quê? Te paralisam. Te paralisam de dar um próximo passo e de ir para onde tu quer. Mas quem está aqui nessa live, quem está aqui assistindo isso, eu tenho certeza que já está preparado para expandir a sua mente. Já está preparado para expandir cada vez mais a sua consciência, para olhar para o medo de frente, para encarar para esse medo e dizer assim, ó, peraí, sou eu que mando. Não é esta mente que nos coordena, que nos controla e a gente acha que não tem controle. Todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que já estão buscando a sua evolução, certo? Estão buscando a sua evolução cada vez mais e vão evoluir quando dizer, pronto, eu preciso fazer alguma coisa, tá? Lembra que eu falei lá no início que eu estava contando a minha história e eu decidi que se eu criei a doença, eu ia curá-la? Isto é decisão, gente, tá? Isto é uma outra informação no nosso cérebro que vai determinar a nossa vida, tá? Olha, e a MIP continua dizendo para ela, mas na prática é outra. Estão vendo? E gratidão, MIP, por tu estar colocando aqui. Porque vocês estão vendo, eu estou usando o exemplo dela, de como a gente vai limitando, 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 limitando. Até a gente sentir o quê? Ataque cardíaco, dor de barriga e eu não consigo mais me mexer. É isso. É exatamente assim. E a gente vai dando desculpa para nossa mente. Desculpa. E isso acontece por quê? Porque a gente foi criada a vida inteira. O nosso diálogo interno foi a vida inteira. Primeiro pelas quem era nossa autoridade, pai, mãe, professores, né? Depois nossos amigos. E aí a gente ainda fica falando isso pra gente mesma. Como que a gente vai sair do lugar? Quando a gente começar a botar outra informação e não ficar dando desculpa, que é isso que a gente faz, tá? E aí, voltando, como transformar, então, a ansiedade em autoconfiança? Falei, primeiro, olhando para os nossos medos. Tomei consciência do medo, por exemplo, a Midi colocou aqui o medo de não conseguir pagar a mentoria, certo? Então, olha para esse medo, ressignifica esse medo e te reposiciona. Mas tem gente que paralisa ali no primeiro, ó, eu preciso sair do lugar, tá vendo? É o que eu tô dizendo. O que que vai acontecer? Cada vez mais, tá? Vai te paralisar. Se tu tá tomando consciência, eu tô te dizendo agora e tu tá tomando consciência desse medo. Medo do valor, medo do dinheiro, medo que eu não vou poder, certo? Depois, ressignifica. Para, não é o dinheiro. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês: prosperidade é um sentimento, é muito maior do que o dinheiro. Só que só quando eu sentir que eu sou próspera, que eu tenho uma mente próspera, que eu consigo governar a minha mente, que eu vou ter prosperidade e abundância financeira em todas as áreas. De relacionamentos, como ele está colocando aqui, tá? De relacionamento, de vida, de qualidade de vida, de poder viajar, de poder fazer as coisas que eu gosto. Isto é prosperidade. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa extremamente próspera, tá? Eu trabalho com o que eu amo e olha só, eu virei próspera em decorrência de
doença, desemprego e divórcio. Aí, o que eu fiz? Eu tive que ressignificar minha vida. Eu tomei uma decisão. Olha o que eu falava, certo? Eu tomei uma decisão. Eu podia ficar lá, coitadinha de mim. Eu tenho 2 filhos para criar sozinha, sem emprego, sem ter o que fazer. Não. O que eu fui fazer? Eu usei isso como uma alavanca. Isso é transformar a ansiedade em autoconfiança, tá? É tu ter os problemas, ter as dificuldades, mas eu vou ficar refém dos problemas ou eu vou usá-los como ensinamento e aprendizado? Obviamente eu não vou ficar parada. Eu não posso ficar parada, esperando que algo caia do céu, tá? Não vai. Por isso que eu sempre falo na mentoria, eu vou te ensinar, mas tu vai praticar. Tu vai mudar o teu mindset a ponto de conseguir praticar, mas tu vai praticar. Eu não posso pensar por ninguém que tá aqui, tá? Eu não posso pensar por outra pessoa. Eu não posso pensar pelos meus filhos. Eu não posso pensar por ninguém, certo? Mas eu posso ensinar essa pessoa a pensar mudando seu pensamento, mudando seu sentimento, mudando o que ela está emanando, tá? Agora, vamos voltar como é que eu transformo a ansiedade em autoconfiança. Já falei, identificando, ressignificando os medos. Outro ponto importante, tá? Querendo parar de controlar tudo e todos. Ah, Luma, não, isso aí não dá. Eu tenho que controlar. Quando a gente entende, só tem 4 coisas, pode até anotar, tá? Essa live aqui pode até ter um caderninho para anotar, tá? Só tem 4 coisas que tu controla na vida, certo? Ó, meu livro é um bônus da mentoria, tá? Vai receber na tua casa, certo? E aqui tem várias técnicas e práticas já, como a MIP falou aqui, na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu falo de prática, eu faço prática. E, gente, eu sempre digo para as minhas mentoradas, tá? Quando elas me mandam aqueles depoimentos lindos dizendo que eu ajudei a transformar a vida delas, eu digo sempre o seguinte: eu agradeço imensamente, eu sou muito grata, mas eu só posso, tá, dizer que eu tenho que continuar sendo o meu maior case de sucesso. Se eu parar de controlar o que eu tô pensando e sentindo e deixar o meu cérebro me controlar de novo, o que eu vou ter? Dor de barriga, vou ter que ir pro hospital com crise do Crohn, vou ter que voltar a tomar medicação todos os dias, tudo isto, tá? Então, olhem bem que se eu não estou controlando, não vai funcionar para mim. Por isso que eu estou dizendo, o que a gente tem controle? Ele me segue lá e me chama no direct que eu te falo como é que tu faz para comprar o livro, tá? Mas se tu entrar na mentoria, tu vai receber de bônus na tua casa, fora tantos outros. Vai receber a floral de Saint-Germain, vai receber mesa radiônica, vai receber, enfim, muitos outros bônus que somariam só os bônus R$ 1.526, tá? Mas tá tendo até amanhã mais R$ 1.000 de desconto, gente. Então, olha, é para fazer, tá? Mas enfim, voltando aqui para essa questão do que a gente tem controle. Eu falei que os medos, certo, fazem com que a gente paralise. E a gente também tem uma grande ilusão no nosso pensamento, que é que a gente controla tudo e todos. Por exemplo, ele falou que está sofrendo por causa de um rapaz. Provavelmente ela criou muitas expectativas, certo? Que ela achava que ela controlava não só o rapaz, como o relacionamento. É assim que funciona a nossa mente, tá? E aí a gente quer controlar tudo e todos. Só 4 coisas, anota aí 4 coisas que tu pode e tem controle. Só. O restante, tu tem que aprender a reagir de acordo com aquelas situações. Mas controle tu não tem. O que são as 4 coisas que tu pode controlar? O teu pensamento, certo? A tua emoção, a tua palavra e as tuas ações. Só essas 4 coisas que tu controla.
O restante tá tudo fora da equação que tu pode controlar. Agora, se tu controla essas 4 coisas, o que eu posso te afirmar? Que tu controlando isso, toda e qualquer situação, mesmo extremamente contrária, mesmo que seja uma situação trágica, já repito, mesmo que seja uma situação trágica, é uma situação que parece que não tem saída, tu consegue controlando essas 4 coisas. Vou repetir, tá? Estão pedindo aqui para eu repetir nos comentários. O que tu pode controlar? O teu pensamento, a tua emoção, as tuas palavras e as tuas ações. Um detalhe bem importante. Vamos explicar cada um deles, tá? Desses 4. Vamos pegar uma situação trágica, tá? A minha mãe ficou muito doente, tá? Tá muito doente, certo? Eu não tenho controle sobre aquela doença. Obrigada, Ana. Obrigada, Santa. É isso, obrigada. Tem várias secretárias aqui, que bom. Obrigada, tá? Eu não tenho controle sobre a minha mãe ter ficado doente e caído no hospital, certo? Agora, eu tenho controle sobre essas 4 coisas que vão não só me fazer reagir de uma forma mais assertiva, como vai fazer com que eu vibre de outra forma. Pensa comigo. O primeiro pensamento é o quê? Minha mãe vai morrer, certo? A amígdala vai fazer isso contigo. Primeiro pensamento, minha mãe vai morrer. E aí, o que eu começo a pensar? Cada vez mais isto, tá? Minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. O que eu começo a gerar no meu corpo, gente? Cortisol, estresse. Começo a vibrar no quê? Medo que a minha mãe morra. O que eu tô emanando pro universo? Para tudo. Medo, tá? Cada vez mais, o que eu vou receber? A minha mãe vai ficar mais doente. Porque eu tô contribuindo, e aqui que muita gente não assume essa responsabilidade, tá? Eu tô contribuindo para minha mãe ficar mais doente, energeticamente, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, o primeiro pensamento é: minha mãe vai morrer. E o que eu tenho controle sobre os meus pensamentos? Eu não tenho controle sobre esses 60, 70 mil pensamentos que chegam, mas eu tenho controle sobre os que ficam. E aí, o que eu preciso? Interromper. Quando eu interrompo, eu ensino várias práticas para interromper esse pensamento, o que eu vou colocar aqui, tá? Estou amando tudo que está sendo dito. Gratidão. Obrigada. Tem alguns comentários que passaram, não consegui responder, tá, gente? Se for pergunta, coloca aqui no final, eu respondo. Ou melhor, usa esse pontinho de interrogação aqui, tá? Já me sigam lá, que daí vocês também vão ter mais conteúdos, certo? Pegando o exemplo da minha mãe, tá? Eu tenho que interromper o pensamento e focar na solução. Então, eu tenho que ver como a minha mãe, curada, em casa, rindo, sorridente. É assim que eu tenho que vibrar. E aí, olha só que interessante, que quando eu interrompo esse pensamento e coloco esta cena, tá, da minha mãe, ao invés de na doença, que eu tô piorando o estado dela, na cura, o que eu vou fazer? Eu vou começar a descarregar no meu corpo, ao invés de cortisol, eu vou descarregar dopamina, serotonina. Por quê? Porque eu tô vendo minha mãe bem. Eu tô sentindo que ela tá curada. Que é o contrário daquela situação, certo? O que daí eu vou fazer? Eu tô emanando, ao invés de medo, eu tô emanando o quê? Coragem, alegria. E quando eu emano isto, eu também tô ajudando lá para minha mãe. E aí, olha só o que eu falei: pensamento e emoção. Já falei como troca aqui. Que mais? Palavra e atitude. Palavra, gente. Palavra é esse diálogo interno. Não só o que eu falo. Claro, o que eu falo tá transmitindo toda uma energia, obviamente, tá? Mas o que eu falo dentro do meu diálogo interno
também, certo? Também. E aí, se eu fico dizendo, pobrezinha da minha mãe, ela não vai sair dessa, tá muito difícil, que não sei... O que eu tô fazendo? E tá vendo onde que eu tenho controle? É aqui, tá? Então, cuidado com as palavras, principalmente as palavras do diálogo interno. E o outro que eu falei, atitudes, ações, certo? O que eu vou fazer com a minha mãe? Eu vou lá pro lado dela e ficar, ai, mãe, que não sei o que, isso e aquilo, aquele outro. Ou eu vou ficar interrompendo esse pensamento, focando na cura, levando essa energia ótima para ela, certo? E trabalhando dentro das atitudes. Gente, atitude, às vezes, tu pode fazer muito mais energético do que físico, tá? Se tu ficar vibrando cura, amor, paz, por exemplo, esse mundo, né? Tomara aí que a gente esteja realmente indo para um mundo de paz, né? O que a gente faz? Aí a gente vibra cada vez mais na guerra, a gente fica falando cada vez mais de guerra, de morte, de que as pessoas não se entendem. Por quê? Porque a gente está vibrando no medo, tá? Então, olha bem, se eu controlo essas 4 coisas, que são as únicas que eu posso controlar, eu vou aprender a gerenciar as minhas emoções, a reagir diferente e a ter autoconfiança. Então, retomando aqui para a gente fazer um resumo dessa live, tá? Como transformar a ansiedade em autoconfiança? Primeiro, sabendo que eu só posso controlar essas 4 coisas, tá? Pensamentos, sentimentos, daí eu vou aprender a gerenciar, inclusive, os meus sentimentos, palavras e ações, certo? O resto tudo tá fora de controle, é tudo uma ilusão, grande ilusão da minha mente, tá? Segundo ponto, identificar os nossos medos, certo? Porque se você não identifica os seus medos, você vai ficar paralisada, tá? E ainda falei aqui de 2 grandes sabotadores que a gente usa, que também são medos. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, certo? Então, se você identificou os seus medos, o que precisa fazer? Tomei consciência, eu preciso ressignificá-los e me reposicionar, quer dizer, agir de outra forma. Mostrar para o medo quem é que manda, como eu falo para as minhas assessoradas, tá? Eu digo para elas, mostra para o teu medo através das técnicas, claro, né? Através precisa da prática. Eu preciso saber interromper o pensamento repetitivo, eu preciso aprender a limpar a crença limitante, porque senão isso vai continuar, tá? Mas existem práticas simples, mas que são extremamente eficazes, que vão mudar completamente a vida, tá? Então, gente, quer ser autoconfiante, sem contar que tem um outro detalhe. Se tu começar a fazer isso, tem uma outra coisa. Tu vai ter tanta autoconfiança, porque tu sabe administrar as tuas emoções, porque tu já conseguiu parar de ser ansiosa, que tu vai conseguir, inclusive, mostrar para as outras pessoas como é que tu quer ser tratada. Colocar limites, não impondo. Porque muitas pessoas às vezes me dizem, eu tô conseguindo pôr limites. Não é através do medo que tu coloca limite. É através da amorosidade. Mas para isso, primeiro tu tem que sentir. Aí tu tá tão autoconfiante que tu consegue mostrar isso para os outros e ser tratada como tu merece, como tu quer, tá? Gente, tem dúvidas? Tem uma aqui que não é muito sobre o assunto, mas eu já vou responder, tá? Quando você descobre que a pessoa que você gosta é narcisista, o que fazer para sair? Já vou responder e vou convidar vocês para ficarem mais 3, 4 minutinhos para a gente fazer uma breve meditação, certo? Quem me acompanha, sabe? E quem não me segue, começa a me seguir, que sempre no final eu faço uma breve meditação, tá? Respondendo essa pergunta, o que tu faz para sair? Tu sabe que a pessoa que tu gosta, olha só, que eu gosto é narcisista. Primeira coisa que eu vou te perguntar, de quem que tu tem que gostar mais? De ti ou dessa pessoa? Aqui já tá a tua resposta.
resposta. Como é que tu faz para sair de um relacionamento tóxico ou narcisista? Gostando de ti. Primeira coisa. Porque não, e eu vou dizer, gente, essa semana foi muito interessante porque eu passei por uma situação nem tinha a ver, mas eu fui ajudar uma pessoa, tá? Justamente, que tá numa relação extremamente tóxica e narcisista. Ela tava com tanto medo que ela fez uma baita mentira, tá? Para manter um relacionamento extremamente tóxico. E eu disse para ela, disse assim, enquanto tu estiver mentindo, tá? E qual é a maior mentira? Que é que eu não vivo sem essa pessoa. Ela me dizia, eu tenho dependência emocional dele. Eu disse, aí tá a primeira mentira que tu tá dizendo. Porque a única pessoa que vai nascer sozinha e morrer sozinha e que tu vai ter a vida inteira é tu. Tu não depende de ninguém. Escuta isso, gente. Ninguém depende de ninguém, tá? Eu tenho a dependência emocional dele. Não tem. Porque tu nasceu sozinha e vai morrer sozinha. A única pessoa que tem dependência de si mesmo é a gente, tá? Então, para isso, tem um processo. Mas como é que tu vai sair disso? Gostando de ti. Praticando técnicas de auto-amor. Gente, eu tenho também, não mostrei aqui porque não é bem o assunto, eu tenho o oráculo de autocura. Porque eu me curei fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Os 4 corpos. Todas as cartas aqui, tá? É auto-merecimento que eu tenho que cuidar. Qual é a minha auto-verdade? Meu auto-afeto, auto-compaixão. Se você não faz por você, não vai ter cura. Não vai ter. E aí você vai aceitar um seu relacionamento tóxico, narcisista, vai sofrer um horror, tá? Ontem eu tava fazendo também uma mentoria com uma mentorada minha, que ela saiu de um relacionamento narcisista. E ela tava dizendo que ela disse assim, nossa, Lu, como eu melhorei em todos os aspectos. Não só de me sentir melhor e tal, mas ela começou a trabalhar mais, ela começou a ter mais dinheiro, ela começou a ter mais saúde, ela começou a ter relacionamentos melhores. Por quê? Porque senão tu acha que... E isso, mais uma mentira da tua cabeça. Então, para de fazer tudo por ele. Para de fazer tudo por ele. Enquanto tu fizer tudo por ele, ele não vai dar valor nenhum. E vai te tratar igual um cachorro. Desculpa, mas é isso, tá? Para de fazer. Enquanto tu tá fazendo isso, ele vai continuar te fazendo de capacho. Tá? E tu foi bloqueado e tu ainda tem coragem de querer falar com essa pessoa? É isso mesmo que tu tá me dizendo? Não, não tô acreditando. Cadê o teu auto-amor? Cadê o teu amor próprio? A tua autoestima? Simples assim, tá? E para isso, o que que precisa mudar? Esse exemplo da Eli, obrigada, Eli, desculpe por falar isso, tá? Tá, aí tu tem 2 opções, Eli. Olha bem, que eu falei lá no início. E gratidão por essa partilha. Não dá valor em nada que eu faço e me manipula. Tu tem 2 opções, Eli. Tu vai ficar chorando leite derramado, dizendo tudo que ele faz, que não é nada legal contigo, ou tu vai decidir, a partir disto, ser uma pessoa melhor. Lembra lá quando eu contei a minha história? Eu tinha como ficar chorando leite derramado, dizendo que doença de Crohn é crônica, que eu não tenho, que não sei o que, tá? Ou eu decido que se eu criei essa doença, eu vou curar. Isso é decisão, gente. Só que essa decisão a gente não vai conseguir ter com a amígdala ativada, como eu explicava. Só vai conseguir quando tu desativar a tua amígdala através de técnicas e ativar o teu córtex. Aí tu tem decisões mesmo assertivas. Enquanto tu vai ficar sendo movido pelo teu sistema límbico e a tua amígdala cerebelar, tá? Mas então tu decide por ti. Tu vai ter que decidir por ti, certo? Vem pra mentoria. Vem para a mentoria que eu posso te ensinar as técnicas. Porque isso aí, gente, é tudo a decisão. Tá? Eu sempre digo, a nossa vida é determinada pelas nossas escolhas. Tu tem a escolha de continuar sofrendo ou tu tem a escolha de ter uma vida leve, livre, feliz. Isso é uma escolha. E tá em nós.
Só que a gente sempre vai ter a consequência dessa escolha, certo? Vamos fazer uma breve meditação. Quem puder sentar, quem puder deitar até pode, tá? Quem estiver conduzindo, fazendo alguma coisa, só ouve que já é o suficiente, tá? Quem puder, senta ou deita e começa a respirar lento e profundo. Vai conectando com o seu coração, vai deixando todo o ar entrar e sair livre. E agora, imagina uma luz branca dourada no teu peito que te liga lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. Imagina esse tubo de luz branca ao teu redor. E agora, sente que nos teus pés tem uma plataforma de luz. E esta plataforma de luz puxa toda a energia da Mãe Terra, que é abundante, que é próspera. E essa energia vai entrando pela sola dos seus pés, subindo todo o teu corpo. Agora, respira. E eu ainda peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós toda a sensação de medo, de impotência, de paralisação. Que agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo lá pelo alto, pelo topo da tua cabeça, toda essa densidade, indo lá para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. Respira. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado, que coloque em cada um de nós a definição mais elevada pela perspectiva do Criador de coragem, alegria e tranquilidade. E que mesmo com as nossas crenças é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos alegres, tranquilos, seguros, para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da tua cabeça, passando por cada um dos teus chakras. Essa luz verde vibra em todo o teu corpo, trazendo esta nova configuração. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. Eu vou pedir também para que a equipe, eu não sei quem, alguém aqui provavelmente está sentindo alguma dor no baixo ventre, talvez mais para o lado esquerdo, útero, ovário, alguma dor aqui, um pouco mais para o lado esquerdo, talvez a trompa. Eu vou pedir para o Criador, Criadora de tudo que é comandado, que agora limpe e libere toda a dor no baixo ventre de cada um de nós, também fazendo uma grande limpeza de memórias, de relacionamentos passados, de situações que a gente se submeteu, que isso tudo agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, sente toda essa densidade indo lá para o alto. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo e quando quiserem vão voltando lentamente para o aqui e agora, abrindo os seus olhos, me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Se alguém estava sentindo essa dorzinha aqui, mais ou menos na trompa, ovário, aqui pro lado, um pouquinho mais pro lado esquerdo, coloca aqui. Vai ficar gravado no meu Instagram e eu vou subir para o meu YouTube, tá? @luativamente. Segue lá, tá? Segue lá, certo? Gente, segue aqui no Instagram a mentoria com todos os bônus, com um baita desconto aí que eu tô dando R$1.000, tá? Vai ficar até amanhã são as inscrições. Então vai lá no meu link da bio, tá? Bexiga,
O joelho. A gente não tinha como a gente fazer isso tudo numa meditação com 200 pessoas, tá? Mas, por exemplo, lá na AME, na minha academia, a gente, cada encontro, dos 7 encontros ao vivo, nós vamos estar trabalhando as questões desta egrégora, desse pequeno grupo que está se formando, tá? Já me siga lá, Lu Ativamente, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vê lá no link da bio, a AME, tá? Academia da Mente e Espiritualidade. Vai estar aberta até amanhã, porque dia 5 a gente já tem o primeiro encontro, tá? Tá se formando um grupo lindo, 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 que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, assim, ó, não só da ansiedade, mas vai aprender a gerenciar todas as suas emoções e ter essa vida leve, maravilhosa, feliz, que todos nós merecemos, tá bom? Gente, nos encontramos aqui toda quinta-feira. Gratidão. Me siga lá e até a próxima.